Boa tarde a todos, mais uma vez. Muito obrigado. E perceberão que é um obrigado, como eu disse ali, muito especial àqueles que vieram de mais longe. E esses que vieram de mais longe, particularmente aqueles que vêm de Lisboa, perceberão agora que também nos têm de agradecer especialmente quando nós lá vamos, porque a distância, por exemplo, de Bragança, de onde vem aqui o deputado Adão e Silva, para Lisboa é um bocadinho grande. Uma informação que eu penso que não foi dada, o documento base tem cento e não sei quantas páginas, poderá ser consultado no site do PSD. Caso contrário, haveria aqui muitos livros a distribuir e muitas páginas e muita agressão ao ambiente. E assim está no site do partido. Aquilo que o professor Sarmento apresentou é, naturalmente, um resumo de tudo, como perceberam. Eu queria também não deixar de dizer aqui uma coisa que é relevante. Nós estamos... não é normal fazer uma apresentação destas num dia feriado, neste caso no 5 de outubro. Mas nós gostaríamos também, marcamos isso, para assinalar os 110 anos da República, hoje é um número redondo, são 110 anos, os 100 anos da República foram festejados, as comemorações nacionais foram aqui no Porto, na altura eu era o Presidente da Câmara. Os 110 anos, nós gostaríamos de assinalar os 102 anos com este contributo ao país. Como é evidente, isto não é um programa eleitoral, isto não é um programa de governo, nós não estamos no governo, nós não temos eleições, nós estamos a dar um contributo àqueles que verdadeiramente vão ter de executar agora, no imediato, estes fundos comunitários, designadamente aqueles mais diretamente ligados à pandemia. E, portanto, o PSD assinala os 110 anos da República e o 5 de outubro com este contributo. Queria agradecer também a todos os que contribuíram para este documento, tal como já fez o professor Joaquim Sarmento, e, naturalmente, um agradecimento especial ao próprio Presidente, ou Coordenador-Geral, como queiram, do Conselho Estratégico Nacional, que teve de compilar todo esse trabalho, que é muito, mas depois cozer esse trabalho é também uma tarefa pesada e que ele cumpriu nas funções que tem e, portanto, eu queria naturalmente agradecer-lhe publicamente. E também aproveitar este ensejo para, mais uma vez, procurar explicar a quem ainda não absorveu completamente a nossa ideia a importância do Conselho Estratégico Nacional. Portanto, este documento, que não é este que viram, é o das 100 e tal páginas, este documento tem a participação de muita gente. Aliás, está lá o nome, no fim, das pessoas todas que participaram. Mas se o Conselho Estratégico Nacional tivesse completamente implantado no território português, dentro do PSD, com independentes, naturalmente, e com militantes do partido, nós teríamos tido muito mais contributos. Teríamos, aliás, não poderia ser só o professor Sarmento, teria de ter mais alguém a ajudá-lo para cozer isso tudo. Mas a verdade, e não eram contributos individuais, esses contributos teriam de ser dados ao SEN distrital, que por sua vez é que fazia, digamos, a ligação ao SEN nacional. Ou seja, a existência do SEN permite, em documentos estratégicos, e não só, mas fundamentalmente em documentos estratégicos, se tiver devidamente alargado territorialmente, uma participação brutal de todas as pessoas, que é isto que se pretende. A pandemia atrasou muito essa implantação territorial, ela não está no zero, ela já existiu e existe, mas obviamente que se não tivéssemos a pandemia, neste momento estávamos muito melhor. Vamos lá ver, à medida que o tempo avança, se conseguimos fazer essa implantação. Mas eu penso que isto que estamos aqui a fazer é um bom exemplo para dizer, se tivéssemos a implantação, isto eram centenas e centenas de pessoas a poder colaborar e a colaborar naquilo que é a sua área de preferência, as áreas em que têm mais conhecimento. Eu acho que se impõe ao PSD dizer isto agora que eu vou dizer. Antes do mais, logo à partida, a União Europeia cumpriu o seu papel. Isto tem de ser dito porque quando, antes de tudo isto, nós dizíamos, e bem, que ou a União Europeia está capaz de dar uma resposta global e solidária a esta guerra, entre aspas, não é uma guerra, mas tem alguns contornos parecidos em termos de devastação da economia, se a União Europeia não o consegue,
com os movimentos extremistas que estão a nascer, à esquerda e à direita, particularmente à direita, que são o resultado de uma insatisfação. Se a essa insatisfação somássemos o incumprimento por parte da União Europeia, a incapacidade por parte da União Europeia, nós hoje estaríamos num problema muito grave para Portugal, porque não tínhamos o apoio da União Europeia, e muito grave para Portugal, porque a União Europeia estaria seguramente a atravessar uma crise brutal, com ainda mais movimentos extremistas, e eventualmente até já não extremistas, a contestar a utilidade da União Europeia. E, portanto, este foi um passo absolutamente decisivo. Foi difícil, nós sabemos que foi difícil, aquelas horas todas, aqueles conselhos europeus, todos uns atrás dos outros, mas no fim o resultado é positivo. Mais 1.000 milhões para cima ou para baixo, não é isso que é importante. Está aqui o apoio da União Europeia. É evidente que há aqui uma restrição, essa restrição imposta pelos denominados países frugais, digamos assim, é que todo este dinheiro tem de ser usado num curto espaço de tempo, e penso que eles terão alguma esperança de que com tão pouco tempo não se consegue usar o dinheiro todo, mas também, em verdade, seja dita, que tirando o quadro comunitário de apoio, este dinheiro deriva da pandemia e, portanto, ou é utilizado com alguma rapidez, ou também perde um pouco a sua eficácia, então estaria com um estatuto igual àquilo que são as verbas dos diversos quadros comunitários de apoio, designadamente do próximo que aí vem. E, portanto, as coisas estão, em minha opinião, equilibradas. Outro aspecto que eu penso que é absolutamente vital referir é isto. Quem vai pagar esta bazuca, entre aspas? É que nós todos temos um pouco, todos não, mas muitos, a maioria da população tem um pouco a ideia de que, bom, parece que este dinheiro todo é do Estado, portanto, se é do Estado, ninguém paga. É do Estado, apareceu. Bom, agora ainda mais. Agora, que nem sequer é do Estado português. É da União Europeia. Então isto ninguém paga. Não. Vamos pagar. Só que verdadeiramente não vamos pagar todos. Aqueles que vão pagar a principal fatura são as gerações mais novas. Porque este dinheiro vai ser a utilização a curto prazo, mas depois o reembolso a muito longo prazo, reembolso aos mercados, a quem emprestar o dinheiro. E, portanto, se são as gerações futuras, particularmente a geração que vem atrás de nós, que vai ter de pagar, então nós temos aqui claramente um compromisso com o futuro. Nós temos de ter aqui, naquilo que são os objetivos de Portugal e da Europa relativamente a esta matéria, temos de ter um compromisso com o futuro, porque são aqueles que vão estar aqui no futuro que vão ter de pagar isto. É desonesto da parte das gerações que agora estão nas lideranças das empresas, da política, da sociedade, esquecerem que verdadeiramente quem vai pagar são aqueles que são mais novos. Não exatamente os mais novos com 20 ou 30 anos de idade, um pouco mais velhos também, mas é no futuro que isto se vai pagar. E por isso há uma imposição por parte da União Europeia, com a qual eu estou totalmente de acordo e que nós também temos aqui no nosso programa, que tem a ver com o combate às alterações climáticas. Acho que faz todo sentido no enquadramento daquilo que eu estou a dizer. Porque se nós não tratamos de combater as alterações climáticas e agora temos dinheiro para isso, obviamente que nós não estamos a prejudicar aqueles que vão pagar o dinheiro que agora estaríamos a gastar mal gasto. E, portanto, nós cumprimos aquilo que a União Europeia quer, não temos outro remédio, mas cumprimos porque queremos cumprir e é justo que se cumpra. E, portanto, está muito bem quando a União Europeia impõe que uma fatia substancial deste dinheiro, eu penso que é 37%, não tenho bem a certeza, mas acho que é 37% desta verba, tem de ser alocada a qualquer coisa que combata as alterações climáticas. Tudo aquilo que possa estar nesse enquadramento. O segundo pilar, aqui não é pilar para não confundir com os outros pilares, o segundo mandamento, digamos assim, que nós temos de cumprir, para lá das alterações climáticas, é, obviamente, uma aplicação competente destes fundos. E uma aplicação competente destes fundos pode, efetivamente, eu compreendo, que tenha alguma aplicação no curto prazo. Mas o grosso da aplicação tem de ser aplicado com uma visão de longo prazo, para melhorar a sociedade, particularmente a sociedade que aqueles que são mais novos vão receber de nós e que são exatamente aqueles, como eu já disse há bocado, que vão pagar o grosso desta fatia de dinheiro que vem para ajudar os diversos Estados-membros. Portanto,
Tem de haver um payback, como eu digo payback, não aqui como nas empresas, não é medido diretamente em dinheiro, mas é medido em desenvolvimento. E é exatamente isso que nós temos de ter presentes se quisermos ser sérios e se quisermos ser honestos na aplicação destas verbas. Ligado a isto, à questão da aplicação competente, está também, naturalmente, uma aplicação honesta, ou seja, cuidarmos de conseguir que os fundos sejam aplicados sem corrupção. Porque nós sabemos que quando temos muito dinheiro para gastar em muito pouco tempo, obviamente que nós estamos a correr um risco tremendo em matéria de corrupção. E, portanto, temos de encontrar formas para o atenuar. Não digo para o evitar, porque evitar de todo eu penso que seria a primeira vez na história, mas para o atenuar e para o dificultar. Se é um observatório para esse efeito, se é uma lei penal agravada para este efeito, se é um departamento especial da Procuradoria-Geral da República, se é tudo isto ao mesmo tempo, ou mais alguma coisa melhor que aquilo que não me está a vir à cabeça agora, eu não sei, mas que nós temos de ter essa estratégia, Depois, também é importante ouvir aquilo que nos propomos fazer, mas também perceber onde é que nós nos propomos chegar fazendo aquilo. E aí, obviamente, nós não podemos esquecer que os momentos que temos vivido, não agora, mas há uns anos para cá, de grande tecnocracia, digamos assim, na política, que não deixa de ser importante, não pode esquecer que os partidos políticos sem ideologia não fazem sentido nenhum. Portanto, isto tem de ter uma linha ideológica também. E a nossa linha ideológica é, obviamente, como sabemos, por isso estamos aqui, a social-democracia. E os princípios da social-democracia, a democracia, a liberdade, a solidariedade, a tolerância, aqui não fazem um sentido total, mas há outros que fazem um sentido total. Quando falamos no reforço da igualdade de oportunidades, que é também um princípio social-democrata, aqui já faz sentido, porque aqui podemos ter medidas que reforcem essa igualdade de oportunidades. Quando nós falamos no reforço da justiça social e no combate às desigualdades, esse princípio pode e deve estar aqui, porque tem enquadramento nesta situação. E aqui eu gostava de referir um aspecto que também me parece fundamental e que tem andado um bocado arredado da lógica, particularmente deste governo e da denominada geringonça. Aquilo que deve ser o nosso objetivo é o reforço da classe média. Quando falo na melhor justiça social e no combate às desigualdades. O reforço da classe média. Nós temos um salário médio em Portugal muito baixo e temos uma classe média também demasiado pequena, digamos assim. Portanto, a estratégia não pode ser atenuar, ou não deve ser, atenuar um pouco as dificuldades que os mais desfavorecidos passam, porque continuarão sempre mais desfavorecidos. A estratégia tem de ser reforçar a classe média, pôr a classe média maior e, portanto, trazer esses mais desfavorecidos para dentro da classe média. Esta é que deve ser, em minha opinião, a estratégia que nós devemos seguir. Essa é que melhora globalmente aquilo que é a vida dos cidadãos e é essa que mais facilmente melhora a vida dos mais desfavorecidos, puxando-os, repito, para a classe média e não melhorando pontualmente coisinhas pequenas sem grande valor estratégico. O grande valor estratégico era conseguir ser um país completamente desenvolvido, que é um país com uma gigantesca classe média, como é evidente. Depois, a questão do desenvolvimento económico e social, também, obviamente, um princípio social-democrata, hoje mais ou menos transversal, pelo menos em teoria, a quase todas as ideologias. E aqui, mais emprego e melhor emprego, acima de tudo. Mais emprego neste momento, porque realmente a taxa de desemprego, obviamente, está a subir. Mas melhor emprego e melhores salários. E isso, melhor emprego e melhores salários, liga diretamente àquilo que eu acabo de dizer relativamente à classe média. E, por exemplo, dentro aos jovens, não me incomoda nada, e não é muito popular o que eu vou dizer, sinceramente, mas não me incomoda nada que um jovem, quando sai da faculdade, entre a ganhar um salário muito baixo. Não há problema que o seu primeiro salário seja baixo, nem há problema que o seu segundo salário seja baixo. Começa a haver problema quando o seu terceiro salário é baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu saio da faculdade
começo a trabalhar, e se eu durante um ano e meio tiver um salário baixo, não é grave. Se eu trocar de emprego, se troca de emprego mais rapidamente quando se é novo, no segundo salário ainda não é fantástico. Agora, o que começa a ser dramático é se eu não tenho uma visão de médio e longo prazo e a minha expectativa é continuar com estes salários baixos ao longo da carreira por muito tempo. Portanto, aquilo que é fundamental, por exemplo, nos salários, no caso dos jovens, nem é tanto, como digo, o primeiro salário ou o segundo salário. É terem a perspectiva de poderem ter um salário confortável, relativamente elevado, um salário confortável à escala europeia para a sua vida futura. E isso é o que falta, essa ausência de perspectiva no futuro. Isso é que em Portugal tem estado mal. Também a questão de um Estado forte e um Estado capaz, maus serviços públicos como aquilo que temos e que se tem vindo a degradar com a governação do Partido Socialista, essa degradação dos serviços públicos não é, obviamente, um princípio social-democrata. O princípio social-democrata é um Estado forte e capaz, o que não quer dizer que, para ser forte e capaz, tenha de ter a brutal carga fiscal que tem. São coisas diferentes. Agora, nós precisamos de melhorar os serviços públicos, porque eles são essenciais para os cidadãos e são essenciais também para a competitividade da própria economia. E, finalmente, há aqui uma novidade. Ultimamente tem havido, e bem, essa novidade, que não remonta lá atrás aos princípios da social-democracia, mas que a vida assim nos obriga, que é a questão da sustentabilidade, seja ela do ponto de vista financeiro, seja ela do ponto de vista ambiental. Nos 4 pilares que foram referidos pelo professor Joaquim Sarmento, aquele que ressalta mais à vista e que está logo em primeiro lugar, tem a ver com a competitividade, com as empresas e com a digitalização. A digitalização é, aliás, também um imperativo da União Europeia. Mas as empresas, se aquilo que nós queremos em termos de desenvolvimento é mais emprego, melhores empregos e melhores salários, quem pode oferecer isso às pessoas são, obviamente, as empresas. Eu não compreendo quando a esquerda diz, eles diziam que eram pelas pessoas, mas afinal são pelas empresas. Eu não compreendo isto, ao fim de tantos anos, como não é possível compreender uma coisa destas. Obviamente, se as empresas não estiverem em condições, como é que nós vamos ter salários em condições e empregos em condições? Coisa diferente é, depois das empresas terem condições, nós termos leis que obriguem as empresas a cumprir para com os trabalhadores. São coisas diferentes. Agora, aquilo que nós temos de salvaguardar, ou de refortalecer, assim é justamente a competitividade das empresas. E a competitividade das empresas que tem de ser feita pelo lado da procura externa, ou seja, nós temos de aumentar as exportações e nós temos de reforçar a capacidade das empresas exportadoras e das empresas que investem, porque se não investirem também podem exportar mais um bocado, a dada altura não têm capacidade para o fazer. Portanto, é a exportação e o investimento que tem naturalmente de comandar as prioridades nos apoios às empresas. É isso que nós pretendemos que as empresas façam melhor. Fazê-lo pelo consumo dá naquilo que nós já vimos. Fazê-lo pelo consumo, quando não temos contrapartida na oferta, quando fazemos pela procura e não temos contrapartida na oferta, obviamente lá vamos nós ter de importar mais, lá vamos nós agravar o nosso déficit externo, lá vamos nós fazer aquele caminho que fizemos durante 10 anos e que levou a ter de chamar a Troika. Por isso, há aqui algumas medidas, há muitas, e eu gosto particularmente da medida que denominamos, que batizamos um PEDIP 4.0, que pegamos no termo PEDIP, que foi um termo de sucesso há cerca de 30 anos atrás, e que queríamos, naturalmente, agora reinventar em face daquilo que são as realidades concretas da indústria neste momento. E, por exemplo, um apoio à fusão de empresas exportadoras, uma estratégia de apoio, se for possível, se elas quiserem, é algo que permite que essas mesmas empresas exportadoras tenham escala para competir em mercados maiores. O melhor exemplo que se pode dar, Portugal tem vinhos de elevadíssima qualidade, mas Portugal, se quiser entrar no mercado chinês, tem os seus produtores de vinho extraordinariamente fragmentados. E, portanto, ninguém sozinho, ou poucos sozinhos, estão capazes de satisfazer, o mercado chinês é impossível, mas uma encomenda minimamente capaz para um mercado tão grande, por exemplo, como é este da China. Portanto, nós conseguirmos
aumentar um pouco a escala das empresas exportadoras é também um objetivo estratégico, assim como também o é a aposta na investigação e no desenvolvimento, seja ao nível das empresas, seja ao nível das universidades, seja depois ao nível da ligação entre as empresas e universidades, para que a investigação que se faz nas universidades não se perca e não fique lá nas universidades e pouco ou nada chega às empresas. Ou empresas, ou então podem não ser empresas, mas pode ser, por exemplo, a área da saúde, por exemplo, onde a investigação também tem de andar mais rápido para chegar à, digamos, depois à medicina propriamente e à prática. Também já foi aqui referida a questão da natalidade e do envelhecimento, portanto, o aumentar a rede de lares e o aumentar aumentar da natalidade não é bem assim, mas o aumentar da rede de creches tendo em vista, digamos assim, um apoio ao aumento da natalidade. Eu tinha aqui mais uns pontos sobre a questão do desenvolvimento humano, sobre a questão da sustentabilidade, mas vou passar, digamos assim, para não ficar aqui muito tempo, vou com 20 minutos, e salto para o último ponto, que é a questão dos serviços públicos. Nós temos a possibilidade, usando bem o dinheiro, de fazer uma modernização a sério na administração pública, em diversos setores, designadamente no Serviço Nacional de Saúde, na Segurança Social e na Justiça. Na Justiça nós temos de conseguir fazer uma verdadeira revolução tecnológica. É um setor que está atrasadíssimo nessa matéria e não só. Para resolver os problemas da Justiça em Portugal, para lá de competência, como é lógico, mas isso é transversal a tudo, nós temos de ter duas coisas. Temos de ter coragem política e temos de ter dinheiro. Coragem política, eu já percebi que não há em Portugal neste momento. Vamos então, pelo menos, resolver os problemas que não se resolvem por falta de dinheiro. E deixaremos então a coragem política para quando trocarmos de governo, para quando trocarmos de maioria, que talvez aí possa então sim haver a coragem necessária para mexer em coisas onde hoje não há coragem. Mas o que não se faz na Justiça por falta de dinheiro, agora poderá, eventualmente, ou nós achamos que pode ser conseguido. Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que tem muitas fragilidades, como nós sabemos, que está a mostrar imensas fragilidades agora, porque se focou no combate à pandemia e abriu frentes de falhas muito graves em tudo mais, nós temos naturalmente também ali uma série de medidas tendentes a melhorar a eficácia do Serviço Nacional de Saúde. Desde a construção de alguns hospitais, alguns reclamados efetivamente há muito tempo, passando pelo alargamento dos cuidados continuados ou dos cuidados paliativos, e uma referência que custa pouco dinheiro, mas vai fazendo o seu caminho e que eu estou convencido que mais dia menos dia não, mas mais ano menos ano, mais década menos década, vai ser fundamental, que é um Programa Nacional de Prevenção da Saúde. Nós, quando falamos em saúde, nunca falamos de saúde. Dizemos saúde, mas falamos de doença. E é também importante falar-se de saúde justamente para evitar a doença. E eu estou convencido que é uma questão de tempo e isso vai acabar por conseguir entrar no nosso vocabulário e na nossa ação em termos do Serviço Nacional de Saúde. Não queria terminar sem referir um aspecto que, apesar de tudo isto que aconteceu, já foi aqui referido e temos de referir outra vez, que, assim que possível, e nós temos bom senso, percebemos que o possível não é 2021, dificilmente será 2022, mas assim que possível nós temos de ter contas públicas equilibradas, temos de ter o orçamento de Estado equilibrado e caminhar, como também está no documento, para a redução da dívida pública, se não em valor absoluto, pelo menos na sua relação com o produto. Isso é algo que, repito, não quero deixar de dizer, porque passado todo este vendaval da pandemia, se era importante antes, ainda vai ser mais importante no futuro. E para terminar, eu não sei comparar este documento ao do Governo, porque o do Governo só existirá no dia 14 de outubro. Portanto, é muito difícil dizer quais são
as grandes diferenças entre este documento e um que nós não conhecemos, porque aquilo que tem sido apresentado tem sido grandes linhas por parte do Governo, e no dia 14 de outubro é que o apresentará, segundo o Primeiro-Ministro disse, e no dia 15 de outubro entregue em Bruxelas. Agora, daquilo que sabemos, há uma diferença de certeza absoluta. Esta eu tenho a certeza, por aquilo que eu já vi do nosso e do pouco que foi sendo falado do Governo, há uma diferença grande. O Governo vai apostar muito mais numa lógica de mais Estado, eles dirão melhor Estado, é o que lhes compete dizer, mas numa lógica de mais Estado, e nós apostamos claramente numa lógica de mais empresas e mais economia privada. Isso tenho quase a certeza que, entre outras diferenças que vão surgir, esta vai estar lá plasmada. Muito obrigado.